Olá, queridos irmãos, queridos, graça e paz a todos. Queridos irmãos, eu estou de volta mais uma vez, onde eu quero chamar a sua atenção a esta mensagem. Queridos, o que eu prego pode parecer uma crítica, mas eu queria que você prestasse bem atenção na palavra de Deus, porque o fato de algumas pessoas elas interpretar a palavra de maneira incorreta, por essa razão, por essa finalidade. A palavra de Deus, em alguns momentos, vai parecer uma crítica, mas acredite você, não é. A palavra de Deus, na verdade, ela é o ensinamento, ela é a instrução, ou ela é o único caminho que nos leva à salvação. E por parecer uma crítica, muitas das vezes a gente, não todos, mas há pessoas que, há momentos que por a palavra parecer uma crítica, há pessoas que ignoram. Há pessoas que se recusam a dar ouvido porque pensa ser uma crítica, quanto na verdade é Deus usando aquele alguém para cuidar daqueles que a ouvem e sabem que é Deus. Eu queria chamar muito a sua atenção para isso daqui. Aliás, há muitos que, isso aqui, repito, não é uma crítica, mas há muitos que não têm coragem de pregar sobre isso aqui, por exemplo, que eu vou falar. Mas é a palavra de Deus e precisa ser pregada. Por isso eu queria que você prestasse bem atenção e de maneira bem atenciosa, se você ouvir minuciosamente cada detalhe desta mensagem, você vai entender de fato e de verdade o que é de fato a palavra de Deus. De fato, parece uma crítica, só que na verdade é Deus cuidando de cada um de nós. Colossenses, capítulo 2, versículo 20, diz assim: Se morreste com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais às ordenanças. No versículo 21. Não manuseeis isto, nem proveis aquilo, nem toqueis naquilo outro. Percebe que a pessoa, quando ela morre com Cristo, ou alguém que morreu com Cristo, para os rudimentos do mundo, a seguir a Bíblia diz, não manuseeis, não proveis, ou não toqueis nisso ou naquilo outro. A pessoa que morreu com Cristo para os rudimentos do mundo, a partir do momento que alguém morre com Cristo, com relação aos rudimentos do mundo, ela não vai mais aceitá-la, ou ela não vai mais participá-la, ou provar, ou experimentá-lo de nada que esteja vinculado ao mundo. Ao contrário, ela vai se afastar das coisas que estão relacionadas ao mundo. Por isso que a Bíblia menciona não manuseeis, que quer dizer não se envolver, não deixar se levar. Alguém, quando morre com Cristo, para os rudimentos do mundo, como diz aqui a palavra, não vai deixar se levar, por exemplo, pela divisão, porque ela morreu por um mundo e divisão é coisa do mundo. Alguém que morre com Cristo para os rudimentos do mundo, ela não vai deixar se levar, por exemplo, pelo ódio. Alguém que morre com Cristo para os rudimentos do mundo, não vai deixar se levar por doutrina, por religião. A pessoa que morreu com Cristo para os rudimentos do mundo, não deixa se levar pelo pecado, não deixa se levar pela vaidade. Alguém que morreu com Cristo para os rudimentos do mundo, como diz aqui, não vai mais se submeter às coisas que vinculado ao mundo estão relacionadas, como diz o versículo 20. Se morreste com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo, eu vou sujeitar às ordenanças. Há muitas pessoas que dizem ter morrido com Cristo para os rudimentos do mundo, mas está se sujeitando às coisas do mundo, está se sujeitando à vaidade, está se sujeitando ao pecado, está se sujeitando ao orgulho, está se sujeitando, muitas vezes, à ignorância, à desobediência. Significa estar dentro da igreja, mas não está em Cristo ainda. O mundo ainda está em muitas pessoas. E aqueles que aceitaram a Cristo não deveriam ter nenhum vínculo, mas conforme João 13. João 13, a Bíblia diz que o Senhor Jesus, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os
até o fim. Percebe? João 13, a Bíblia diz que Jesus, tendo amado os seus que estavam, está falando do passado, que estavam no mundo. Que significa que aqueles que são de Cristo, de fato e de verdade, não estão no mundo mais. Estão aqui de passagem rumo à vida eterna. Está se despedindo desse mundo rumo à vida eterna. Está aqui nesta vida, mas porém está em Cristo. Não está mais no mundo que aceitou a Cristo. Só que a pessoa, quando ela aceita a Cristo de verdade, ela não mais se submete às coisas do mundo. Ela não mais se submete, por exemplo, à vaidade. A pessoa que está em Cristo de fato e de verdade, ela não se submete mais ao pecado. Ela não se submete mais à mentira. Ela não se submete mais ao orgulho. Ela não se submete mais às coisas que atraem, que chamam a atenção. Ela não mais se submete ou não deixa mais se levar pelas coisas do mundo. E quantas são tantas pessoas que se diz estar em Cristo, mas deixam se levar pela vaidade? Quantas são as pessoas que dizem estar em Cristo, mas deixam se levar pelas maus amizades? Quantas são as pessoas que dizem estar em Cristo e deixam se levar pela língua fraudulenta? Isso aqui é um conselho para mim e para você que está me ouvindo agora. Quantas são as pessoas que dizem estar em Cristo, deixam se levar pelo engano? Quantas são as pessoas que dizem estar em Cristo e deixam se levar por qualquer coisa, por doutrina, por religião, coisas que Deus não está por detrás, mesmo assim tem pessoas que deixam se levar por determinadas coisas, as quais Deus não se agrada. Em vez de se afastar, se aproxima mais. E é o que diz no versículo 21, não manuseeis isto, nem proveis aquilo, nem toqueis aquilo outro. Ou seja, a pessoa que está em Cristo, ela não pode mais deixar se levar pelas coisas do mundo. Tem que se afastar dela. Não pode mais se envolver com nada que está vinculado ao mundo, porque não está mais no mundo, agora está em Cristo. Assim como não pode se envolver, não pode provar. Não proveis. As coisas vinculadas ao mundo, quem está em Cristo não pode mais participar das coisas que vinculadas ao mundo estão. Não pode mais prová-lo desse tipo de coisa. Não toqueis naquilo outro. Ou seja, não devo ter nenhuma participação nas coisas relacionadas. Não posso deixar me levar por nenhuma delas. Ao contrário, eu tenho que me afastar. E o que mais tem são pessoas que até estão na igreja, mas estão deixando se levar por coisas que Deus não está por detrás dela. A desobediência, o engano, enfim, é uma série de coisas. E a Bíblia diz que não devemos nos envolver, nem deixar se levar, nem provar, nem tocar nisso, nem naquilo, ou seja, se afastá-lo completamente das coisas as quais alguém que está em Cristo não pode mais ter envolvimento. Olha o versículo 22. Segundo os preceitos e doutrina dos homens, pois que todas estas coisas, com o uso, se destrói. Ou seja, alguém que diz estar em Cristo e deixa se levar muitas vezes pela desobediência. Alguém que diz estar em Cristo e deixa se levar pelo orgulho. Alguém que diz estar em Cristo deixa se levar pelas maus companhias, frequentar lugares errados, pelo pecado, pela vaidade, ou por que quer que seja, estando vinculado ao mundo, a Bíblia diz que com essas coisas se destrói. Ou seja, são as coisas relacionadas ao mundo, são as coisas vinculadas ao mundo, que alguém, quando está dentro da igreja, deixa se levar por essas coisas. São essas coisas que mais cedo ou mais tarde destrói a vida desse dito alguém que está deixando se levar por elas. Então você que me ouve agora, eu sei que tem pessoas me ouvindo que não tem nenhum vínculo comum. Tem pessoas me ouvindo que são de oração. Tem pessoas me ouvindo que são cheias do Espírito Santo. Tem pessoas me ouvindo que não deixam se levar por nada. Mas também tem pessoas me ouvindo que têm deixado se levar por doutrina, por costume, por religião. Também tem pessoas me ouvindo que têm deixado se atrair por muita coisa lá de fora. Que você possa trazer para si como exemplo esta mensagem e entender que é alguém que está em Cristo, isso seja quem for, não podemos deixar nos levar por nada que esteja relacionado ao mundo. Pelo contrário, a recomendação da Bíblia é não se envolver, não provar e nem tocar nisso ou naquilo outro. Ou seja, as coisas vinculadas ao mundo, eu tenho que me afastar completamente delas. A recomendação. Porque as coisas relacionadas ao mundo, se eu deixar me levar por elas, com o tempo, essas ditas coisas, que eu ou alguém deixar se levar por elas, com o tempo essas ditas coisas vai destruir esse próprio alguém. Diz aqui no versículo 22.
segundo os preceitos e doutrina dos homens, pois que todas estas coisas, com o uso se destrói. Alguém que faz uso desse tipo de coisa, destrói a si mesmo mais cedo ou mais tarde. Olha o versículo 23 para finalizar. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria. Tem muita coisa com relação a pessoas que estão na presença de Deus. Tem aparência de sabedoria, mas não tem sabedoria nenhuma. Sabe por quê? Porque Deus não está por detrás. Isso aqui é para crente. Muitas pessoas que estão na presença de Deus, é verdade, mas não estão ouvindo a palavra. Parece ser sábio, parece ser Deus por detrás, é algo atrativo, é algo que chama a atenção, é algo que algumas pessoas deixam se levar por elas. Parece ser sábio, mas não é. Parece ser Deus, mas Deus não está por detrás. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, com culto de si mesmo, de falsa humildade. Culto de si mesmo. Se fala que culto de si mesmo, está se falando para pessoas que são cristãos. Pessoas que estão na presença de Deus, fingindo ser uma coisa que na verdade não é. Pessoas que até estão dentro da igreja, mas estão deixando se levar por determinadas coisas que vai destruir esse dito alguém mais cedo ou mais tarde. Falsa humildade, como diz aqui, ou seja, falsa convicção. Então você que me ouve em algum lugar, tome muito cuidado. Muito cuidado pelas coisas a quais você deixa se levar por ela. Porque tem tantas pessoas que estão deixando se levar, queridos irmãos, tantas coisas. Está deixando se levar por determinadas coisas que parece ser de Deus, parece ser sábio, parece Deus está por detrás, só que na verdade não está. Como diz aqui, falsa humildade, ou seja, falsa convenção, tem aparência de sabedoria, culto de si mesmo, de si para si. Ou seja, coisas que aparentam Deus estar por detrás, mas são coisas de homem, são inventa, costume, religião, coisas que os homens implantaram. Repito, o que eu falei no início parece uma crítica, porque a palavra de Deus, quando se trata de nos consertar, de nos trazer a libertação, vai parecer uma crítica. Só que na verdade é o ensinamento da palavra, é a instrução da palavra, é Deus se revelando na vida de cada um de nós através da palavra para nos proporcionar dias melhores, para nos proporcionar mudança. Mas só pode haver essa mudança de dias melhores se nós a ouvirmos e as colocarmos em prática aquilo que com Deus aprendemos. Percebe que para finalizar, com o culto de si mesmo e de falsa humildade ou falsa convenção e de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade, ou seja, se aceita a sensualidade entre tantas outras coisas que Deus abomina, que Deus se aborrece, em vez de cortar-se, em vez de não aceitar-se, acaba aceitando muitas vezes muita coisa, as quais Deus não se agrada nem está por detrás dela. Parece sabedoria, parece Deus está por detrás, parece ser bom, parece ser agradável, só que na verdade é armadilha. Culto de si para si, como diz aqui, o rudimento do mundo. E não devemos deixar se levar, nem provar e nem tocar nisso ou naquilo outro. Ou seja, se afastar do mundo completamente. Tá bom? Que você possa fazer uma reflexão e entender que nós cristãos temos que nos afastar do mundo cada vez mais. Todos nós. Tá bom, queridos? Vou ficando por aqui. Boa reflexão. Deus te abençoe em nome de Jesus.